Amém. Amados, hoje eu trouxe para vocês um estudo, né? Pode me sentar. Eu trouxe para vocês um estudo sobre o primeiro homem que Deus criou sobre a terra. E queria dizer para os irmãos que a gente não afirma nada, né? Porque praticamente são uma caixa e eu estou abrindo. Tipo assim, abrindo a caixa preta, né? Então eu estou desvendando. Hoje eu trouxe para vocês alguma coisa que eu desvendei esses dias nessa caixa preta. Né? São achados que comprovam, amém, Jesus, a mesma história na Bíblia. Amém. Do primeiro homem, que é a história da humanidade, e do primeiro homem que Deus criou. É bonito, né? Saber a nossa história do começo, né? Queria dizer para vocês que são tantas coisas, que às vezes eu penso assim, eu vou morrer com muita tristeza, porque eu não vou conseguir saber de tudo que está escrito, que esse povo escreveu, o que aconteceu, que desvendaram, que acharam, que cavucaram. Eu queria saber tudo, mas não vou poder, né? Porque eu sou curiosa demais, eu pertenço a um grupo de cientistas, né, universal, e às vezes a gente vasculha juntos, né, as coisas, e a gente descobre as coisas juntos. Eu descobri um dia desse que um padre entrou numa caverna e ele achou uns achados que eram desses povos bem antigos, que muitas pessoas não sabem ainda desse achado, desse padre. E esse povo deu de presente desse padre e ele fotografou e expôs, né, algumas coisas. Até eu coloquei no grupo, no outro grupo lá também, que é de hebraico, porque agora a onda, nem para nós aqui, nós não vamos atrás disso, né? Mas o pessoal por aí, eles estão com o negócio de judaizar as igrejas. Estão colocando aquelas roupas, colocando aquela coroa na cabeça. Então, nós aqui estamos longe disso, né? Mas a onda por aí é isso, é judaizar. E segundo um curso que eu fiz, que já tem aí mais de 10 anos, né, Zé? O curso que eu fiz ali no ginásio, e Vinasco contratou professores Teve um professor que veio de Nova York para cá para fazer, foi um dos primeiros professores nosso. E daí a matéria que ele trouxe é que a religião que vai predominar, naquela época, né, há quantos anos atrás aí, e já ia predominar o mundo, seria eu esqueci agora no momento, mas é aquele povo hebraico lá, sabe? Esse povo aí, que fala hebraico, aramaico, essas coisas aí. É uma religião que vem predominando. E acho que pelo jeito é isso mesmo, né? Aleluia. Mas nós esperamos que antes de tudo isso acontecer, Jesus já veio e já arrebatou o povo dele, né? E a igreja dele já subiu. Amém. E nós já subimos com ele. Então, amados irmãos, eu vou pesquisando, vou olhando e vou escrevendo alguma coisa, né? Porque meu filho fala assim, mãe, eu acho que eu vou fazer igual a senhora, o livro de jornalismo, ele faz o curso de jornalismo. E ele disse que ele vai fazer a mesma coisa. Eu já tenho nem sei quantos cadernos lá cheios, vai enchendo, eu estou comprando outro. Né? E sabe o que eu descobri? A primeira profecia que foi feita, vocês, talvez eu descobri, vocês já sabiam, né? A primeira profecia foi feita por Deus, né? Vocês sabiam? Que a primeira profecia foi Deus que fez? Alguém sabia? Não? Está registrado
registrado no livro de Gênesis. Eu acho que vocês já até leram esse versículo e nem perceberam, porque nem eu também não sabia disso. Então, essa profecia diz assim, ó: e porém inimizade entre ti e sua mulher, e entre a tua semente e a sua semente está te ferirá a cabeça e ferirei o calcanhar. Acho que não leu esse versículo, não é? Então, esse foi a primeira profecia que Deus falou. Incrível, né? É verdade, irmã. A gente, quando vê uma cobra, né? Pois. Então, a intenção nossa é matar ela. E ela, se ela puder, ela vai no nosso calcanhar. Dessa forma. Então, foi a profecia dada a primeira profecia dada por Deus. Então, vamos lá, né? Então, diz assim nesse achado: Adão, o primeiro homem, né? Que foi Adão, ele também, e sobre outros aspectos de criação de Deus, como o céu e a terra, né? A doutrina bíblica do homem é dividido em 3 tópicos, né? A doutrina bíblica do homem. Segundo, tem umas palavras meio difíceis. Infopédias. O homem é categorizado de várias formas, sendo elas. Então, aqui foram essa Infopédias. Ai, minha língua ela estudou e viu, né, que o homem assim, ó, o homem da caverna, o homem da pré-história, né? Então, quando falamos o homem da caverna, então nós lembramos na pré-história. Aí o homem de mão é um indivíduo que está a serviço do outro. Eu acho que é mais popular, né? Sempre a gente está trabalhando para outras pessoas. Então, o indivíduo está trabalhando para o outro. O homem de Deus é o indivíduo que dedica a Deus, que dedica a sua vida às coisas de Deus. Então, esse é o homem de Deus. O homem palha é o indivíduo preguiçoso ou irresponsável. O homem perfeito, o homem que atinge o seu desenvolvimento pessoal na vida adulta. Dentro do campo da antropologia de estudo, também também é estudado por que faz isso ou aquilo. Por que o homem faz isso e faz aquilo, né? Qual é a motivação por trás de cada atitude? Religião, ciência. Alguns filósofos categorizaram o homem da seguinte forma: primeiro, econômico; segundo, instintivo; terceiro, angustiado; e quarto, existente. Fundamento do homem na Bíblia. Eu achei interessante essa parte. Amém. O fundamento do homem cristão deve ser a palavra de Deus, como está lá no livro de Mateus 7, 24 até o 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edifica sua casa sobre a
não adianta só você ouvir. É necessário praticar todos os dias a palavra de Deus. E o próximo versículo é: o homem que ouve e não pratica, alguém sabe? É insensato. Né? Eu fui procurar no Google saber o que era isso, qual que era a qualificação de um homem insensato, mas nem vou falar, viu, irmão? Se vocês quiserem ter, vai ter muita coisa assim. Então, no Salmo. Então, Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei e a minha meditação todos os dias. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Os 3 fundamentos que todo homem necessita. Vamos ver quem sabe? Quem sabe? Primeiro, esperança. Segundo, libertação. Você quer estar libertado de todas as suas angústias, problemas da tua vida e quer ser uma pessoa libertada. E o terceiro são transformação. Todo ser humano quer ser transformado, quer ser feliz, quer vencer, não é verdade? Quer trabalho, quer roupa nova, quer todas essas coisas, não é verdade? Então, dentro dos fundamentos do homem, é necessário que ele tenha pelo menos essas 3 elementos como base de vida. Isso é bom, né? Então tá aí. São isso que eu consegui pesquisar e escrever e trazer para vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu amo estar ligado, sabe? Eu amo estar ligado. Então, e o objetivo do homem na Bíblia, esses são o objetivo da doutrina bíblica do homem. Responde à grande pergunta do ser humano: quem sou eu? De onde vim? O que represento? Qual é a minha missão aqui? E para onde eu vou? Então, são essas as perguntas constantemente que o homem faz. Não é verdade? Quem sou eu? Qual é a minha missão? Né? Para onde eu vou? Né? Então, mostra a dependência do homem em relação a Deus, o Criador, mantenedor de todas as coisas. Leva o homem a reatar a sua comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, o homem perfeito. E consolar-nos tanto no nosso destino eterno por meio do sacrifício de Jesus no Calvário, né? O homem é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Eu vou pular um pouco, vou deixar, é muito bonito tudo, sabe? Mas eu vou dar uma puladinha do que eu escrevi mais aqui, que é onde fala do... Fala um monte de coisa aqui, sabe, irmão? Muito bom. Eu até vou pular, mas eu vou pular assim. Então, assim diz, prosseguindo: não há possibilidade de ter vida em outro planeta, pois ainda neste outro planeta existem os 2 inimigos da Terra, que já estudamos, que são treva e abismo, né? A criação de Adão, no primeiro ser humano, Adão, o primeiro homem. Neste tópico, iremos estudar sobre a criação do primeiro homem, Adão,
lembrando que fizemos um estudo mais concreto sobre o primeiro homem, né? Quem foi Adão na Bíblia? Conhece a história de Adão, o primeiro homem? A gente conhece o que está na Bíblia, né? A gente lê e conhece. Você conhece mesmo quem foi Adão na Bíblia? Você sabia que existia evidência arqueológica sobre a criação de Adão, o primeiro homem? Sabia que existe tablet cuneiforme que relata uma história semelhante à de Adão e Eva? Você sabia qual o significado do nome Adão? Eu vou falar para vocês. Quem foi o homem? Adão. Quem foi Adão? Significa a origem do nome Adão. Adão foi o primeiro homem, a primeira criação de Deus, a sua imagem e semelhança. A este foi atribuído autoridade para governar sobre todas as demais criações. Mas o que significa o nome de Adão? O nome de Adão tem origem no eterno, em hebraico. Homem de barro. Adama. Que significa homem, né? Homem de terra. No Antigo Testamento, este termo em hebraico é Adão. E parece 560 vezes para referir o nome do homem e a humanidade. Contudo, nos primeiros capítulos de Gênesis, ele se apresenta como um nome próprio e faz referência aos primeiros homem Adão. Agora, uma curiosidade, né? Um pouco da história de Adão. Vamos analisar o texto bíblico a seguir sobre Adão. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua imagem e a sua semelhança, né? E pôs o nome dele de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos. 800 anos. Aí depois ele gerou filhos e filhas. Assim diz essa curiosidade. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Gênesis 5, o verso 3 até o 5. Com base nisso, é possível concluir que, quando Adão se tornou pai de Sete, ele já tinha 130 anos. E depois disso, viveu mais 800 anos. Neste período, nasceram-lhes outros filhos e filhas. A maioria das pessoas tem em mente que Adão teve apenas 3 filhos, Abel, Caim e Sete. Porém, de acordo com a Bíblia, Adão teve outros filhos que não tiveram seus nomes mencionados nas Escrituras Sagradas, né? Nós não encontramos. Mas tem os livros paralelos, as pesquisas, os arqueólogos que foram encontrados,
que dá a gente essas possibilidades da gente saber, né? De acordo com a tradição judaica, Adão teve 60 filhos homens no total, sendo ele filhas 30 e 27 filhas mulheres. Né? Ele teve 60 homens e 27 meninas. Né? E ainda com base no texto bíblico citado acima, é possível concluir que Adão morreu aos 930 anos. O nome Eva, analise os versículos a seguir. Ele chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes, como está lá no livro de Gênesis 3:20. Note que quem deu o nome de Eva, a primeira mulher, foi o Adão. Ele que deu este nome. Este nome foi dado somente após a queda e estava relacionado ao fato de Eva ser a genitora de todos os seres viventes. Ela seria a mãe de todos, a humanidade. Curioso é que antes desse episódio, Eva era chamada de quê? Alguém sabe? Deus deu um nome para ela, né? Havá, aquela que dá vida, né? Mulher. Ah, sim, mulher. Ela foi Adão que deu, mas mulher foi Deus que deu. Em hebraico, Eva, de Havá, que quer dizer aquela que traz a vida. Que traz a vida, ela trouxe a vida para esse tirão de jeito, né? Eu comecei a estudar aquele hebraico, ficava todo mundo lá. É difícil, eu tenho um pouco daquele. Tirava foto da espírita, buscava no Google. O irmão lá que ele é dentista, né? Doutor, né? Doutor. Até doutor nós temos fruto, né? Todos dias, viu? Ele escreve em hebraico a mão, né? Escreve. É difícil, né? Quase que nem letra Eu japonesa. fui conferir, tirei foto, salvei, fui lá na busca do Google lá. Mas, para brigar com ele é difícil. É difícil. Eu lá no Japão, eu tentei aprender a escrever e ler japonês. Eu não consegui aprender nem não. Eu mal aprendi o tano, que era um chiqueirinho, sabe assim, que significava um tandinho, a letra toda, tano. E disse Adão, agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada de mulher, porque quanto do homem foi tomada, né? Foi tomada do homem. Milhares de tabletes com escrito cuneiforme foram escavados da Mesopotâmia. Foram encontrados relíquios, cartas, leis, documentos de propriedade e algo mais. Alguns tinham informações sobre os primórdios, né, da humanidade. Muitos desses documentos descreviam informação sobre o primeiro homem e o único da humanidade. Semelhança abaixo, o nome de Adão. Por incrível que pareça, várias tablets apresentam o nome
ou Adão, como é tratado em hebraico, sendo ele Adão, Adim, Adá, Alum, Alon, Atum, Adum, entre outros. É possível concluir que todos esses termos são variações do nome de Adão. Aí eles dão um exemplo aqui, né? Que nome de João você encontra em vários lugares, é diferente, é o mesmo nome, como diz aqui, ó, o exemplo que eles deram, ó, um exemplo de variações comuns que temos hoje são para os nomes mais tradicionais, como, por exemplo, João. Podemos encontrar este nome sobre outras formas, depende do idioma ou dialeto. Como, por exemplo, John, em inglês. Nós encontramos João em inglês, John. Juan, em espanhol. Jean, em francês. E Ramo, aí o nome em hebraico. Ramo. Note que a raiz do nome se mantém mesmo com as diferenças do idioma, ou mesmo aconteceu para o nome de Adão nos tablets encontrado na Mesopotâmia. Então, irmãos, aqui está dizendo que essa história encontradas nesses achados, que foram encontrados leis, foi encontrado várias coisas. Não sei se vocês seguiram a história do Titanic, que está com mais de 100 anos embaixo da água, e foram encontrados escrito que estava dentro de uma bolsa de couro e que estava lá ainda perfeito, dava para ler as letras, né? Então, eu acho que porque até então eu perguntei para o meu filho, falei, Wesley, pensa comigo, não teve um dilúvio? O dilúvio foi parcial ou foi total? A Bíblia diz que foi total. A Bíblia fala que foi total. Esses negócios estavam aonde? O cético diz que foi só no local. Mas a Bíblia diz que foi geral, né? Universal. E mais em tudo diz assim que passou um ano submerso, né? A terra, as árvores, tudo. Até então, eu li uma vez nessas pesquisas aí, que naquela época os homens viviam 900 anos, 200 anos, 500 anos, não sei quantos anos, porque eles se alimentavam daquelas árvores que era potente, tinha uma vitamina muito forte e que dava qualidade de vida para eles viver essa quantia de anos. Com o passar de um ano submersos, as sementes que nasceram foram mais fracas. E aí deu ao que nós vivemos hoje, né? Certamente que Noé também deve ter guardado alguma semente dentro da arca. Eu também para plantar depois, porque ele sabia que ia ter o dilúvio, que ia acabar com tudo. Eu acho que é porque ele preferia, que ele gostava mais de escrito. Ele guardou. Acredita, né? A gente não está escrito, mas a gente acredita, né? Até tem umas coisas muito engraçadas lá, né? Algumas perguntas sobre se será que existia o casal de espinhos, né, dentro da árvore. Vai ter que ficar olhando lá sobre o verso, ia fazer casinha, né? Eu acredito que devia ter o ovinho dela, né? Para não haver nenhuma água. Apesar de que foi pichada, então acho que nem o bicho chegou aí. Desde que eles fizessem a casinha, foi. Mas, irmãos, vocês gostaram da minha trazida de coisa aqui para vocês? Sempre que eu posso, eu trago curiosidade. E eu estou pesquisando mais. Estou abrindo agora a caixinha, sabe? Pesquisa. Ainda ficou. Tem muita coisa aqui para falar. Marcela, o mais interessante desses escritos, quando a gente fala que é feita com bambu, né? Cortado, e para fazer as
escrita com a informação que estiveram nos livros, é que os que descobriram, desvendaram esses escritos, eram cientistas que não acreditavam em Deus, nem em Bíblia, nem nada. E aí eles passaram a acreditar a partir desses estudos, desses tabuletas, né? Feitas de uma argila, que depois de trabalhada eles faziam ditadura que virava que nem esse espírito de hoje em dia. Então ficava liso e com a escrita que podia passar o dedo e ler e podia olhar e ler também. E os relatos, escritos em aramaico grego, eles falavam da mesma coisa, só que em lugar diferente e em língua diferente. Como a Guerra dos 300 mesmo, ela foi citada pelo próprio rei que perdeu a batalha e pelo que ganhou a batalha, só que em língua diferente. Então isso prova que aconteceu. Né? E aí, mais para trás aí de Adão, desse povo mais atrás mesmo lá, existiam outras línguas que às vezes são desconhecidas de nós. E ninguém se achava desse padre. Eu vou mandar um grupo para vocês. Eu sei que gostam de curiosidade, vocês vão gostar de saber. Né? Então, se vocês gostarem, todas as vezes que eu achar alguma coisa interessante que eu puder passar para vocês, eu vou passar. Né? A senhora gosta mesmo? Aí, tá vendo? Eu gosto de gente assim. Todos mandam links, quem gostava, quem não gostava nada. Gostava nada, beleza, vai fora. O link só abre. Só quem é curioso por Então, amados, que Deus abençoe a vida de vocês. Que ore por mim, que Deus possa me dar entendimento da palavra dele. Né? Porque sem ele eu nada sou um zero à esquerda, mas com ele do meu lado aí eu começo a ser uma. Amém.